Bom, a gente sabe, o Estado de Israel já disse que vai revidar o revide, né? Qual é a expectativa e o potencial verdadeiro de resposta do Israel? Ele conseguiria fazer isso sozinho ou teria necessidade de alguma aliança para fazer esse contra-ataque? Então, quando a gente está falando de Israel, a gente tem sempre está falando de Israel e Estados Unidos, né? A gente viu no último sábado os Estados Unidos diretamente atuar na defesa israelense, né? Teve caças britânicos e americanos saindo do Chipre para alvejar esses drones e mísseis feitos do Irã, junto com militares, caças jordanianos também, né? O Biden declarou que ele não atuaria diretamente num revide, né? As informações que têm chegado nos últimos dias aqui para a gente, né, é que tem havido negociações entre israelenses e americanos em torno de que resposta seria dada, né? O que parece ser feito nos próximos dias talvez não seja uma resposta uma mesma moeda, né? O que parece que pode vir a acontecer é que Israel não responde ao Irã, mas os Estados Unidos vai liberar a informação, é uma informação que tem circulado hoje, a gente está esperando uma confirmação disso ou não, né? Os Estados Unidos vai liberar um ataque israelense a Rafah, na faixa de Gaza, né? Porque Rafah é o extremo sul da faixa de Gaza, onde estão concentrados milhões de palestinos que estão refugiados do norte, das regiões mais ao norte, ao centro da faixa de Gaza, que já foram completamente destruídas por Israel, né? E onde estão mais de 1 milhão de pessoas confinadas, né? Com certeza a maior concentração demográfica de humanos no mesmo pedaço de terra, né? E um ataque a Rafah, desde o início do ano Israel tem planejado, mas tem havido uma resistência internacional e claramente os Estados Unidos têm contido esse ataque. Tanto que algumas semanas atrás os Estados Unidos não vetou uma resolução que pediu cessar-fogo, né, no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, os Estados Unidos sinalizando que os Estados Unidos quer o cessar-fogo e está encontrando formas de pressionar Israel, mas não diretamente. Poderia pressionar verdadeiramente, mas não está pressionando, mas está encaminhando uma pressão, digamos assim, né? E foi nessa ocasião que ocorreu o ataque israelense à embaixada iraniana em Damasco, ou seja, foi uma forma de desvio da atenção do que está acontecendo em Gaza para você constituir um conflito de outras proporções que permitisse a Israel manter os seus interesses acima de qualquer outra força opositora, né? Então, o que pode vir a acontecer é os Estados Unidos dar sinal verde para esse ataque a Rafah, porque os palestinos não têm capacidade de resistência mais, né? O que a gente vai ver é a possibilidade de continuação do que a Corte Internacional de Justiça acata como uma possibilidade de genocídio, o que a gente está vendo lá. E se acontecer esse ataque a Rafah, acho que pode ser que cada vez mais evidências possam ser levantadas para essa hipótese, né? Enquanto a gente, para evitar um escalonamento do conflito direto entre Israel e Irã, que é indesejado pelas grandes potências do mundo e pelas potências regionais, ali como a Arábia Saudita, Emirados Árabes e outros. Certo. Agora, o Irã ele é autossuficiente na produção de drones, né? Aqueles chamados drones suicida, e tem se posicionado como um fornecedor desse tipo de armamento. Você acha que no eventual caso de um ataque israelense de fato, seriam essas fábricas o alvo dos ataques ou talvez houvessem outros tipos de alvo também? Eu acho que os alvos, em especial, é um pouco imprevisível. Obviamente, atacar dentro dessa mesma lógica que o Irã utilizou, né, faria sentido Israel atacar os locais de fabricação dos drones, né? Porque, de fato, o Irã tem se tornado um importante produtor, inclusive exportador desse tipo de armamento para a Rússia, né? Os russos têm utilizado drones iranianos nos seus ataques à Ucrânia, e a gente sabe que os russos utilizaram estratégia de ataque semelhante, tática, né, na verdade, de ataque semelhante ao que o Irã fez contra Israel. Esse enxame de drones, né, que gera uma desestabilização do sistema de defesa, como foi feito no caso israelense, que permite que depois mísseis teleguiados atinjam os alvos, de uma vez que o sistema de defesa ficou um pouco confuso, com um excesso de alvos a combater, e permite com que o objetivo real seja atingido, né? Então, esse tipo de tática de ataque, através desse enxame de drones, né, e com mísseis teleguiados, os russos têm feito na Ucrânia também, o Irã utilizou pela primeira vez.
né? Foi o maior que a gente já viu na história, né? Nunca teve um enxame de drones como feito pelo Irã. Isso demonstra uma sofisticação militar, né? Iraniana dos opositores, né? Dos Estados Unidos e de Israel, que muitas pessoas talvez não acreditassem nessa capacidade militar que os iranianos têm, né? Ou seja, os iranianos conseguiram demonstrar um poder militar grande, né? E a gente não sabe a real potencialidade desse poder, né? Então, uma retaliação israelense com certeza buscaria afetar essa capacidade, porque afetar o Irã significa afetar a Rússia, portanto é algo de interesse direto dos americanos que estão envolvidos com os russos no conflito contra os russos na Ucrânia. Isso Seja, o que então a gente tem visto poderia atrair então os russos para dentro desse conflito, né? Porque os russos podem ficar enfraquecidos perdendo a compra dos drones produzidos no Irã. Eu acho que qualquer sinal de retaliação, o Vladimir Putin já falou que vai defender o Irã, né? A relação entre Rússia e Irã não é a mesma relação entre Estados Unidos e Israel, né? Estados Unidos e Israel é uma aliança muito mais próxima, muito mais, né, especial, digamos assim, do que entre Irã e Rússia, que é uma aliança mais recente, né? Mas que se mostrou uma aliança importante no contexto da guerra da Síria, né? E tem permanecido como uma aliança importante, né? Então, eu acho que isso é uma variável que faz com que os americanos e também os israelenses não provavelmente façam uma reação, né, numa escala grande, né? Porque uma relação em grande escala, o Irã já falou que irá responder em grande escala. E de resposta em grande escala, a gente pode ver uma proliferação do conflito se tornando uma guerra permanente e possivelmente uma guerra total, né? E guerra total, a gente já viu, são guerras que destroem, matam todas e todos. É algo profundamente indesejado que vai colocar em os dois polos do oeste da Ásia, né, do Oriente Médio, né, o Israel e o Irã. E no meio de Israel e Irã está Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita, Kuwait. Todos esses conflitos, todos esses países vão ser arrastados para o conflito, né? Ou seja, ninguém quer, em última instância, isso. Eu acho que, como os atores que não desejam o conflito, nesse momento, parece ser maior em quantidade e em poder do que os atores que desejam o conflito, devem impedir. Mas, certamente, há uma facção de extrema-direita na coalizão governamental israelense que almeja e tem pressionado por uma resposta contundente ao Irã, que é a mesma facção que almeja a destruição completa de Gaza, né? Que é a facção liderada por Smotrich, Ben-Gvir, né? Então, essa parcela de extrema-direita, né, ela é muito importante na coalizão governamental israelense e pode ser que eles pressionem ou busquem encontrar formas alternativas de fazer esse ataque acontecer, como eles fizeram já anteriormente no atacar, ou seja, justificar uma retaliação, né? Pode não ser que ela seja diretamente, pode ser que ela ocorra indiretamente. Né?